Seja muito bem-vinda ao primeiro Portal de Madalena. A partir de agora, até quando a espiritualidade mudar essa solicitação, todo dia 22, né? Assim que entrar o dia 22, meia-noite e um, de preferência, vai vir, vai aparecer, vai surgir. Eu vou trazer aqui para o canal um vídeo para que a gente se aprofunde na Irmandade das Rosas, na história de Maria Madalena, e faça tanto um processo de um estudo, quanto um processo de uma conexão bem profunda disso tudo, né, que a espiritualidade traz, por vários motivos, tanto pelo transbordar, que é um dos motivos do canal, quanto também pelo o quanto foi difícil para mim acessar essas informações quando eu comecei a buscar. Talvez pelo meu nível de consciência, por mais que eu buscasse, eu não encontrasse. Hoje eu acabo que eu abro o meu YouTube, por exemplo, eu só vejo isso. Mas até eu chegar nesse lugar de ter esse acesso a esse nível de informação, foi difícil. E, de forma gratuita, eu vejo os conteúdos um pouco superficiais, no meu ponto de vista, até porque realmente a Irmandade das Rosas e todos esses estudos são muito profundos. E recentemente eu me iniciei, né, esse canal. Ele começou no dia 22 de julho, que é o dia de Maria Madalena. Então, em algum momento a gente vai conversar sobre esse número 22. Mas todos os meses, nos dias 22, todas as devotas de Maria Madalena, digamos assim, né, mulheres que trabalham o sagrado feminino dentro dessa linhagem das rosas, sendo ou não iniciadas, porque não é obrigatório a iniciação, acabam celebrando, né, como um dia especial para se conectar com Madalena. E aí eu quero trazer essa possibilidade de conexão e uns estudos também para a gente. Então, aquela nossa conversa de sempre, necessária para essa plataforma, para ajudar esse canal a crescer. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho das notificações para receber notificações de todos os vídeos novos que eu for postando aqui. No momento da gravação desse vídeo, todas as sextas às 20h20, conteúdo novo. Todo portal energético, um, dois, vai ter um vídeo novo. E todo dia 22, vídeos do Portal de Madalena, tá? E já compartilhe esse vídeo nos grupos que você participa também, do seu curso de Reiki, da casa espiritual que você frequenta, dos grupos que você participa, que tem mulheres místicas e que podem ser mulheres que estão começando a ser chamadas. Quando esse conteúdo ele chega para alguém, ele não chega sozinho, ele chega sendo um chamado e um convite. Então, se você está assistindo esse vídeo, você está sendo chamado pela Irmandade das Rosas. Com o tempo, você vai entender melhor o que é a iniciação, se você tem vontade de fazer, pode fazer comigo. E a gente vai se aprofundar aqui nesses estudos de Madalena. Então, para esse primeiro momento, eu decidi trazer algumas passagens do Evangelho de Maria Madalena, para que a gente possa começar a expandir, entender a importância e a relevância dessa mulher. E a partir disso também se conectar muito com ela. E sempre que a gente fala de Madalena, a gente vai estar junto falando de Jesus e Yeshua, né? Por quê? Porque eles são a união cósmica. E a gente vai explorar todas essas temáticas aqui. Inclusive, se você é uma estudiosa do assunto, ou se você começou agora a ouvir isso, quando eu comecei a ouvir sobre isso, a minha consciência expandia tanto, e eu ficava enlouquecida querendo mais. Pode sugerir aqui embaixo temas de vídeos para eu trazer dentro dessa temática aqui para o nosso portal de Madalena. E conforme for, esse canal vira só Madalena, tá tudo ótimo. Vamos sentir o fluxo que a espiritualidade vai trazer. Então, vamos lá. Que evangelho é esse de Maria Madalena, Viviane? Existem os evangelhos que estão na Bíblia. E existem os evangelhos que foram retirados da Bíblia, não foram colocados na Bíblia. E esses evangelhos, eles foram considerados impróprios pela igreja. São vários, tá? Não vou citar todos aqui agora. Hoje a gente vai citar o de Madalena, às vezes eu vou citar outros, de Felipe, de Tomé. Esses estudos desses evangelhos que não estão na Bíblia, eles eram proibidos pela igreja, né? Se você fosse pego algum documento desses, você era excomungado. E a tentativa foi de se apagar totalmente todo esse registro para que isso não prosseguisse.
E por que essa tentativa desse apagamento, né? Que foi, não foi uma tentativa mal sucedida, não, foi muito bem sucedida. Porque a grande base que vem nesses evangelhos é a questão de você não precisar ter uma religião, de que a verdade, a vida, essa energia crística está dentro de você e não fora. E aí, por conta disso, torna o ser humano totalmente independente da religião. Você pode ter uma religião, você pode ir a um templo, você pode ter um lugar para se conectar, mas você precisa entender que o maior templo é você, que está tudo em você. E aí, isso ia muito contra os interesses da igreja, que ainda mais na época que isso tudo foi feito, né? Pela fundação da igreja, pelo cristianismo daquela época, porque a questão toda girava em torno de interesses políticos e financeiros de poder para que a igreja fosse soberana, para que só através da igreja você pudesse chegar a Deus e a uma salvação. Então, a ideia de salvação foi criada pelo cristianismo, não foi falada por Jesus. E todos os registros de materiais que contradiziam isso foram apagados. E aí, esses documentos sumiram do mapa, até que, se eu não me engano, em 1932, foram encontrados vários desses documentos no lugar onde monges esconderam esses documentos. Foram em cavernas, lugares remotos. Então, monges que sabiam da importância desses documentos, mas que não podiam arriscar as próprias vidas, né? Porque arriscar a própria vida é perder o documento de qualquer jeito. Eles esconderam esses documentos e eles foram acessados em 1932 e começaram, então, a ser divulgados e estudados. O estudo mais tradicional, que eu, pelo menos, tive acesso até agora, e vocês podem, por favor, comentar muito aqui embaixo, enriquecer muito esse processo, porque eu estou trazendo aqui uma fonte de estudo, me considero uma estudante recente, e aqui é um espaço de colaboração. Então, você pode, se eu cometer algum engano, botar, Vivi, ó, se atenta, tem esse documento, tem essa data, vamos construir juntas, tá? Isso é sagrado feminino. Mulheres juntas, unidas. E aí, e homens também, são todos muito bem-vindos. Temos todo esse enredo histórico, e quem começa a trazer esses estudos desses evangelhos fora da Bíblia são os gnósticos. E aí tem várias outras vertentes que vão trazendo esses estudos também. Mas o caminho que eu mais conheço, que eu vou trazer aqui para vocês, é esse. E aí, o Evangelho de Maria Madalena é um desses evangelhos que foi encontrado que não foram colocados na Bíblia. E foi pesquisado por vários historiadores, a qualidade desse material, a veracidade desse material. E é óbvio que vão ter contestações sobre isso. E eu vou falar aqui, gente, no que eu acredito. E vamos fazer aqui um alinhamento, inclusive, entre nós, para tudo que existir aqui no canal. Eu estou trazendo, algumas informações eu vou canalizar, mas não necessariamente, aliás, nada aqui está sendo trazido como uma verdade absoluta. É a minha contribuição, a contribuição da egrégora que trabalha comigo. Eu sou humana, então todo médium é um filtro que ele não é um canal limpo, ele é um filtro. Então, passa-se o máximo possível, mas alguma coisa fica, algum engano pode existir. Eu estou aqui para trazer, e você para agregar, para contribuir, para expandir. Se não fizer sentido para você, tudo bem. E, de forma alguma, a gente está aqui também para confrontar quem não concorda e não acredita com isso, ou com isso tudo que eu estou trazendo. Sempre também com muito respeito, né? Sempre vou buscar ser muito respeitosa, porque, ao mesmo tempo que eu já fui queimada numa fogueira, por essa igreja que fez isso, e que às vezes, quando a gente começa esses estudos, dá um ranço, eu também já fui freira dessa mesma igreja, então eu consigo me equilibrar nisso. Eu, por exemplo, descobri a minha espiritualidade nessa experiência atual, encarnatória, dentro da Igreja Católica. Então, tem pessoas que têm muita raiva, tem de tudo.
né? Então, aqui a gente vai tentar sempre seguir um caminho um pouco mais equilibrado, um pouco menos polarizado, porque é a minha proposta de vida, para que a gente possa estudar, expandir a consciência e aproveitar ao máximo o que vier, tá? E aí nós temos nesse Evangelho de Maria Madalena algumas pouquinhas frases, assim, que eu separei para esse primeiro portal de Maria Madalena. É um portal que a gente fala assim que, no mundo inteiro, muitas mulheres estão no dia 22 buscando se conectar com ela. Tem todo um significado também numerológico desse dia 22. Então, por isso, eu considero e recebi essa informação da espiritualidade de que é um portal para que a gente possa se conectar com essa egrégora, principalmente, não somente, do raio rubi dourado, tá? E aí, deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui a tela desse resuminho que eu preparei para, a partir disso, a gente conversar. Então, aqui tem algumas observações que foram feitas dentro desse contexto de Maria Madalena, né? Porque ela foi, por muito tempo, colocada erradamente. Eu não vou me lembrar agora nem o ano nem o nome do Papa, que colocou Maria Madalena, tinham várias Marias na Bíblia, como a mulher arrependida, que tinha sido prostituta. E depois de muitos anos, recentemente, se eu não me engano, foi ou o Papa Francisco ou João Paulo II, que mudou e disse que isso foi um erro e que Maria Madalena não era a prostituta que está na Bíblia. Porém, a gente sabe que depois que isso está plantado por séculos, isso ficou no inconsciente coletivo e isso foi uma maneira de descredibilizar a imagem de Madalena, né? A figura e a importância dela. Então, aqui a gente tem uma passagem que fala assim: Jesus ama mais do que os outros. Pedro disse a Maria: Irmã, sabemos que o Salvador te amava mais do que a todas as mulheres. E aí tem, né, o estudo aqui do PDF em si do Evangelho de Maria Madalena, que é quando ele fala isso, e dize-nos as palavras do Salvador que tu sabereis e que tu sabeis e que nós não sabemos. Então, aqui é um reconhecimento explícito dessa intimidade e da confiança de Jesus em Maria. E aí vem aquela questão de eles eram um casal? Isso é um mistério. Através de muitas canalizações, pode-se afirmar que sim. Através dos documentos históricos, precisa-se analisar, até mesmo no Evangelho, se eu não me engano, de Filipe, quando diz que Jesus beija Maria Madalena na boca. Se você for analisar o contexto histórico dessa colocação e dessa tradução, ele pode estar relacionado a Jesus passando os conhecimentos a Maria Madalena, não necessariamente um relacionamento amoroso. Particularmente no momento da gravação desse vídeo, eu, Viviane, acredito que sim, existem várias vertentes espirituais que trazem, inclusive, Santa Sara como uma possível filha de Maria Madalena com Jesus, ou a parteira de Maria Madalena, do filho dela com Jesus, mas isso a gente não tem o registro histórico nem nos apócrifos. Então, a gente vai olhar para isso, ou eu te convido a olhar para isso, essa é a visão do canal no momento da gravação desse vídeo, e se algo mudar, isso vai ser registrado aqui também, que o mais importante do que eles terem se relacionado enquanto homem e mulher, enquanto encarnados, é a união cósmica que Jesus e Maria Madalena representam, espiritual, da integração do feminino com o masculino, de como um homem, né, eu trago muito isso quando eu trabalho o sagrado masculino, quando eu cuido de mulheres por homens, para que Jesus se torne a referência de masculino para essas mulheres, que foram tão feridas e que tem uma referência de masculino muito violenta, muito deturpada, não deturpada porque ela deturpou, mas porque ela teve contatos e traumas referentes ao masculino muito deturpado, ao patriarcado, né? Então, esse é uma passagem que eu queria destacar. E aí, nessa passagem e outras mais para frente, vai ser possível observar também que até mesmo entre os discípulos existia esse ciúme de Maria Madalena com Jesus.
Porque a gente está falando de mais de 2.000 anos atrás. Se hoje em dia existe machismo, você imagina naquela época, você ter vários homens e uma mulher se destacar. E é claro que Maria Madalena não se destacou à toa. Maria Madalena foi preparada para esse encontro. Isso tudo a gente vai conversando aqui ao longo dos nossos encontros nos portais de Maria Madalena. E aí, vamos aqui para mais um pedaço disso, mas deixa eu destacar mais aqui para cima, para a gente poder continuar. Então, tem essa carinha um pouquinho de aula, mas no final vai ter uma conexão também, tá? E aí vem aqui. Maria comunica que compreendeu e consolou os discípulos. Então, Maria se levantou, os saudou, é porque fica uma configuração aqui do Google Meeting na frente. Os saudou a todos e disse a seus irmãos: Não choreis e não vos aflinjais, nem sejais indecisos, pois sua graça estará convosco e vos protegerá. Então, ela assume uma liderança espiritual, devolve a fé e coragem ao grupo. Ela foi a primeira a ver Jesus, né, depois da ressurreição. Então, tem essa passagem também que demonstra essa liderança de Maria Madalena. E aí, a gente vai para uma parte bem importante e relevante, onde Maria Madalena, eu vi o Senhor, ela lhe disse, eu vi o Senhor em uma visão e lhe disse, Senhor, eu te vi hoje em uma visão. Ele respondeu, bem-aventurada, tu que não vacilaste ao me ver, pois onde está o nous, aí está o tesouro. E aqui a gente também tem a observação desse carinho de Jesus com Maria Madalena e dela sendo uma fortaleza de fé. E ele fala: onde está o nous, está o tesouro. Onde é o nous? É o nosso coração, onde mora a nossa centelha divina. Dentro desses estudos da Irmandade das Rosas, os estudos gnósticos, onde se lê nous, se lê essa energia do coração. E aí eu quero pegar um ganchinho do porquê se trabalha tanto Maria Madalena, Irmandade das Rosas, Medicina do Cacau. Pescou? Preciso falar mais alguma coisa? É uma frequência, né? Crística, extremamente elevada, extremamente amorosa, e o cacau é essa medicina física do amor, que expande o cardíaco. Então, olha a conexão, o nous, a medicina do cacau abrindo o coração, para como isso é um casamento perfeito para expandir as possibilidades de conexão. E também vamos ter em breve aqui no canal. O canal vai ter muita coisa. Acho que vai chegar uma hora que, quando eu botar tudo que eu sei que vai chegar, e ainda tem coisa que eu não sei, vai ter vídeo todo dia. É, então, a gente também vai ter muita coisa explicando sobre a medicina do cacau aqui, tá? E aí, deixa eu trazer a próxima parte. E aqui, uma das chaves do porquê também dessa exclusão. Onde aparece aqui, ó. Os discípulos se rebelam contra ela e Levi defende. Pedro disse: Será que ele teria falado com uma mulher, às escondidas de nós, e não abertamente, para que devamos nos voltar e todos escutá-la? Levi respondeu: Se o Senhor a tornou digna, quem és tu para rejeitá-la? Com certeza, ele a conhece bem. Por isso, a amou mais do que a todos nós. Sentiu? Sentiu ali a intriga? Então, vários conflitos já aconteceram com Maria Madalena em vida. Por isso, Maria Madalena teve que fugir, foi perseguida depois da morte de Jesus. Ela não continuou com os discípulos, ela não pôde perpetuar, ela ficou por um tempo, mas ela não, chegou um momento que ela não pôde mais perpetuar tudo que ela tinha recebido dele em exclusividade. Então, com isso, até aqui, como uma pequena pincelada, que pode parecer muito superficial para uns e muito profunda para outros, hoje, para mim, pode parecer superficial. A minha Viviane, que começou a estudar Sagrado Feminino, seria uma
um mergulho profundo, algo que eu nunca tinha ouvido falar. Não sei em qual momento que você está. Talvez você saiba infinitamente mais do que eu, inclusive, sobre isso. E você pode contribuir muito aqui nos comentários. É para a gente entender que uma vez por mês vai ser pouco para trazer esse conteúdo, né? Em breve, talvez você esteja vendo esse vídeo, já tem até um link aqui embaixo para você fazer a formação que vai acontecer com a iniciação das rosas e tudo mais. Mas o que importa é que a gente começou, a gente tem o pontapé inicial. A gente está trazendo isso para cá. Então, esse foi um primeiro e pequeno, singelo, mas muito amoroso passo para a gente começar a entender, né, quem foi Maria Madalena, a importância dessa mulher. E agora, para além do mental, eu quero te convidar, se fizer sentido para você, pausa o vídeo, acende uma vela vermelha, um incenso de rosa vermelha, pega um cristal vermelho e um copo d'água, monta seu altar, pega uma rosa vermelha, ou simplesmente vai para um cantinho onde você não vai ser interrompido, interrompida, para você sentir. Agora vai ser com seu coração, com seu sentir, essa frequência. Bora lá? Então, feche os seus olhos e leve toda a sua atenção para sua respiração. Puxa o ar, segura um pouco esse ar e solta esse ar bem devagar. Quando você esvaziar todo o pulmão, aguarda um pouco, sente o vazio, inspira mais uma vez. Vai fazendo ciclos respiratórios cada vez mais lentos, profundos e conscientes. Através da magia desse elemento ar abundante, da magia da tua respiração. Você vai entrando no estado de presença. Quanto mais você respira, mais você relaxa. Quanto mais relaxado você fica, mais presente você se torna. E como se você mergulhasse em águas profundas dentro de si mesma, você acessa um lugar da tua alma, do teu inconsciente, das profundezas do teu ser, lá dentro de uma câmara secreta no seu coração. E você sente a energia, a paz, a tranquilidade de estar nesse estado de presença, permissão, em contato com o seu coração, com a tua centelha divina. Porque Jesus, Maria Madalena, a verdade, a vida, a cura, os mistérios, tudo isso está dentro. Dentro de você. Nada disso está fora. Então sente, se conecta. E visualiza agora uma rosa branca aí no seu coração. Ela é brilhosa, ela emite uma luz branca, trazendo para você a conexão com Maria Madalena e com esse lugar da pureza. A pureza que vai tomando conta da tua cabeça, trazendo pureza de pensamentos, tomando conta do teu coração, trazendo uma pureza emocional, limpando emoções que te fazem mal. Que emoções você traz hoje no seu coração que você pode entregar para serem purificadas por essa luz? Sente essa purificação acontecendo, essa rosa branca te abençoando, te iluminando, te purificando. E enquanto você está recebendo tudo isso dessa rosa, você visualiza Jesus e Maria Madalena, ambos com as mãos voltadas para essa rosa, irradiando o raio rubi dourado que através da rosa branca se torna branco para você agora nesse trabalho.
E através dessa irradiação de luz, essa frequência crística tão elevada, dessa purificação que você recebe desse casal cósmico, você pode agora também lançar uma pergunta, pedir uma orientação, um direcionamento. E pode ser que você acesse imediatamente a resposta, como pode ser que, quando você for dormir, ao longo dos próximos dias, essa resposta surja para você no momento correto, sabendo que você já recebeu a resposta da pergunta que você fez. Agora, ou no momento correto, você agradece essa bênção, essa conexão com Jesus, Maria Madalena, essa purificação que você recebeu. Entendendo também que Jesus, Maria Madalena, a rosa branca, tudo isso está dentro de você e você pode acessar sempre que desejar. Você volta a sua atenção novamente para sua respiração, se sentindo muito grata por essa cura, agradecendo, retornando o seu pensamento para o seu corpo físico, para esse momento aqui e agora. Eu te convido a dar 3 respirações bem lentas e profundas. Enquanto eu ativo a lei do símbolo realidade para todo esse trabalho realizado aqui, a lei do micro e macrocosmo, a lei da vibração empática, a lei da correspondência. Você vai se sentindo muito bem e no seu tempo. Você pode abrir os seus olhos, pode beber uma água. E você pode comentar aqui embaixo como que foi para você essa nossa conexão, essa nossa conversa, como que você se sentiu. E se até agora você ainda não está inscrito no canal, se inscreve. Se você gostou desse vídeo, curte, dá o seu joinha aí para ajudar ele a se espalhar mais. Comenta como foi para você. Compartilha com mais mulheres em forma de um presente de purificação que você está dando, agora que você já recebeu, você não pode distribuir. E vamos juntas fazer muitas conexões místicas de cura.